Vamos conversar agora sobre o produto de solubilidade. Então, o que a solubilidade tem a ver com equilíbrio químico? Tem que, quando a gente coloca um sólido que tenha alguma solubilidade, por mais baixa que seja, né, em água ou em algum solvente, a rigor, né, no limite, sempre um pequeno traço que seja vai se dissolver, né? Como, por exemplo, aqui, o iodeto de chumbo é um sólido que tem uma solubilidade baixa em água, ou seja, concentração. Quando a gente adiciona uma certa quantidade desse sólido em água, uma certa concentração de íons é encontrada em solução, só que uma concentração baixa e que se mantém em equilíbrio com um excesso de sólido, tá? E a gente pode escrever a constante de equilíbrio normalmente para esse sistema. Como seria, né? Então, seria a constante de equilíbrio, seria a concentração do Pb2+, como está aqui, vezes a concentração do íon iodeto elevado a 2, porque o coeficiente estequiométrico é 2, dividido pelas concentrações tanto do sólido quanto do solvente. A rigor, a gente acaba eliminando o sólido e o solvente, né? A rigor não, por aproximação, né? Considerando que a atividade deles é igual a 1, então sobra na expressão, aí não mais a constante de equilíbrio, mas a constante do produto de solubilidade, né, que é chamado KSP aqui, então sobra as concentrações dos íons. E aí a gente pode discutir, usar esse valor desse KSP para discutir solubilidade, porque quanto menor a concentração desses íons, menor vai ser o valor do KSP, né? A concentração máxima que pode ser admitida em água, que é chamada de solubilidade, né? Então, geralmente, sais insolúveis, eles têm valores muito baixos, como a gente pode comparar aqui para o PbCl2, o PbF2, né? Ó, o PbCl2, 1,7 vezes 10 a menos 5, o valor de K. Para o PbF2, 3,7 vezes 10 a menos 8. E, além disso, a gente pode calcular que concentração é essa. Sabendo o valor do K, a gente pode calcular que concentração é essa máxima admitida em solução. Admitida por quem? Pela natureza, que é porque é a solubilidade. Então, se eu sei o valor de K, eu escrevo a expressão como está aqui. Então, vou exemplificar para o PbCl2. Então, eu vou usar esse valor aqui, 1,7 vezes 10 a menos 5. Então, aqui está o sólido em equilíbrio com Pb2+, 2Cl-. Então, se eu chamar de X a concentração de Pb2+, e de 2x a concentração do íon cloreto, por quê? Porque em cada unidade do cloreto de chumbo tem 2 íons chumbo, perdão, 1 íon chumbo e 2 íons cloreto. Então, a concentração de cloreto liberada pelo sólido vai ser o dobro daquela do chumbo. Escrevemos aqui a expressão da constante do produto de solubilidade, substituo o valor conhecido aqui, e aí coloco aqui, no lugar de concentração do chumbo, x, e do cloreto, 2x ao quadrado. Resolvo, né? 2x ao quadrado. 2x elevado ao quadrado, eu tenho que levar o 2 também ao quadrado. Então, fica 4x ao quadrado, resultado disso aqui, e o x. Então, o produto de tudo isso aqui é 4x a terceira. Então, eu rearranjo, boto o 4 desse lado, faço a divisão e tiro a raiz cúbica. Tá? X vai ser 0,016. Quem que é X? X é a concentração do chumbo. Então, a do cloreto vai ser o dobro disso, porque a concentração de cloreto é 2x. Da mesma forma, se forem dadas essas concentrações, você consegue achar o valor de K fazendo o processo inverso. Tá bom? Outro assunto que a gente precisa ver agora é o efeito de variáveis, né, de condições, de modificação de condições, como temperatura, volume, pressão e concentração, sobre se isso tem ou não efeito na constante de equilíbrio. Então, começando pelo efeito da temperatura. Como sabe-se que a temperatura tem efeito sobre o valor de ΔG, e ΔG é dado por, aqui, deixa eu só pegar aqui a minha expressão. ΔG, aqui, é igual a menos RT ln de K, tá?
Então, se ΔG é efeito de temperatura, K também vai sofrer o efeito da temperatura. Então, como diz aqui, para o cálculo do conceito de equilíbrio são necessários os dados termodinâmicos na temperatura da reação, né? Na temperatura da reação, a gente consegue calcular o valor de K. Agora, e se for numa temperatura diferente? Então, a gente tem que pegar o valor de ΔG nessa outra temperatura e calcular, ou a gente calcula, né, o valor de K, sabendo a nova temperatura, sabendo a temperatura e sabendo o valor de ΔG nessa temperatura, vamos supor, se eu tiver o ΔG a 298, eu calculo K 298. Se eu souber ΔG a 500, eu calculo K a 500. Agora, se eu apenas souber o valor de ΔG a 298, né, de K a 298, será que não tem um jeito de eu descobrir o valor de K numa outra temperatura? Né? Tem. Então, como que a gente faz? Existe uma expressão que é bastante utilizada, que é essa daqui, ó. Tá? Essa e no outro slide vocês vão ver uma ligeira modificação dela. Como é que a gente chega nessa expressão? Que, na verdade, é essa daqui. Ln de K2 sobre K1 menos ΔH, então precisa saber o ΔH. Sobre R, 1 sobre T1 menos 1 sobre T2 menos 1 sobre T1. Então, aqui eu tenho duas temperaturas e o valor de dois valores de constante de equilíbrio, cada uma a uma temperatura. O que a gente modifica na expressão básica para poder chegar naquela expressão? Né? A gente pega essa expressão aqui, que Ln de K é ΔG padrão sobre RT. Então, se eu estou assumindo que K vai ser função de temperatura, né? Então, eu quero saber a diferença em Ln de K em função da temperatura. Então, isso significa, né, uma derivada. Então, quando eu for fazer essa derivada, eu tenho que olhar, né, desse lado, ó, dln de K dt é igual, o R é uma constante, então, eu extraio o R desse termo aqui. Lembre que a gente está assumindo que ΔG também é função da temperatura. Né? Então, dln de K dt é igual a menos 1 sobre R, e aí eu vou ter, quando eu extraio R daqui, sobra ΔG padrão sobre T. Então, agora, desse lado, eu vou ter a derivada de ΔG padrão sobre T, dt. Então, eu apliquei ddt dos dois lados. Como que eu vou resolver, né, isso daqui? Então, vamos procurar um jeito de escrever ΔG sobre T, a partir da expressão que a gente conhece, que ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. O que eu vou fazer? Eu vou dividir os dois lados por T. Vou dividir o lado esquerdo e o lado direito. Então, dividir no lado esquerdo fica ΔG sobre T, que é para chegar onde eu quero, e divido aqui por T também. Então, aqui fica ΔH sobre T, aqui, como já tinha T, vai cortar, tá? Então, ΔG sobre T é igual a ΔH sobre T menos ΔS. Agora sim, se eu derivar essa expressão aqui, né? O que eu vou ter? Aqui, ó, ΔS, eu não estou assumindo que que é função da temperatura de maneira pronunciada, né? Então, eu tiro, aqui desaparece, que é uma constante, e aqui vai ficar ΔH, que eu estou tratando como constante também, e vou derivar apenas 1 sobre T. Então, a derivada de 1 sobre T em função de T é menos 1 sobre T ao quadrado, né? Por isso que apareceu T ao quadrado aqui. Então, vejam só, se dln de T é igual a isso daqui, então agora eu simplesmente substituo onde eu tenho d ΔG sobre T dt, que agora eu já achei o resultado desse pedacinho aqui, tá vendo? Então, eu substituí no lugar. O que eu obtenho? Que dln de K dt é igual a ΔH sobre RT quadrado, né? E daqui a pouco a gente continua. Tchauzinho.